Até porque, pessoal, a história não para por aqui, a insanidade não para por aqui. Presta atenção nessa história de mais pura covardia. Dessa vez, pessoal, mais um idoso, dessa vez de 78 anos, foi espancado no meio da rua. Parece que é um pesadelo repetitivo, eu sei, mas é mais um caso de um idoso ali na terceira idade, espancado, sem mais nem menos. O motivo, pelo visto, é que ele pediu para o motorista de um Porsche, tinha que ser, para parar de acelerar o carro dele, já que o barulho excessivo, aqueles motores roncando, só para o sujeito se sentir, pelo visto, poderoso, estava incomodando os moradores da região. David de Tarso tem mais detalhes dessa história para poder trazer para a gente. Pois é, o condutor desceu do carro e deu socos no Argemiro Soares da Silva. Depois, o covarde ainda acelerou o Porsche e fugiu do local sem prestar socorro. O episódio aconteceu em Praia Grande, no litoral sul paulista, e a polícia agora está atrás desse motorista. Um caso lamentável, cenas lamentáveis para quem está no rádio, realmente, de um idoso sendo espancado, né, agredido. Semana passada vimos também ali a inquilina que foi falar com a síndica, acabou sendo empurrada ali escada abaixo. Outro dia ali em Uberaba, também Triângulo Mineiro, um idoso imobilizado, roubado todos os seus pertences mais valiosos. Bruno Pinheiro, o que é isso, cara? Que é isso, cara? Aparentemente é uma certeza da impunidade, né? Fica claro, né? E aí, com todo esse registro de filmagem, a gente sabe que tem essa exposição. Olha isso, a luz, né, de uma câmera ali, todo mundo filmando, registrando, mas há um entendimento que tem essa grandeza de bens, que tem essa autonomia, né, e sempre envolve ou que tem ocupa um tipo de cargo, ou que tem um carro que é muito valioso e tem esse ar de superior, né? E aí esse idoso sendo espancado e uma cena lamentável. Isso se repete com entregador de alimentação, acontece com vizinhos, e a gente vê que não há na grande maioria, essa pessoa que comete esse ato não é responsabilizado, não tem uma condenação que possa servir de exemplo, e a cena até acha que é repetitiva, mas não é, são fatos e fatos. Então, enquanto alguém não for julgado, não for condenado de fato, não tiver uma lição, um exemplo para esse tipo de situação, vai continuar se repetindo. E repito, nós estamos lá na capital federal, no Congresso, cheio de especialistas em segurança pública que estão lá dentro do Congresso e que estão reclamando, inclusive, que o horário está muito extenso, está muito longo, mas especialistas que estão lá, que não conhecem essa vivência aqui da rua, que na grande maioria, quando se fala em se colocar em votação uma lei para que possa ser rigorosa para o criminoso ou para esse tipo de ação, aí aciona os direitos humanos. Mas quando essa vítima também necessita de um apoio, aí os direitos humanos chegam com muita dificuldade. Então, às vezes, a gente fica sem saber. Existe direitos humanos ou não existe? Onde estão? O que fazem? O que comem? Onde moram? Porque, neste caso, a gente não vê uma ação dos direitos humanos. Meu irmão, status social não é medidor de caráter, não, de escrúpulo. Muito pelo contrário. O status de marginal não vai para quem está às margens da sociedade apenas. É a margem a nível moral. E esse bacanão aí, que provavelmente não tem antecedentes criminais, o pior que vai acontecer com ele é uma audiência de custódia, vai responder 10 anos ali em liberdade, até tudo se esgotar, porque não tem antecedentes criminais. Enfim, chutando um idoso, 78 anos desacordado. E assim, essa saga insana do Brasil segue adiante. Eu vou fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo, sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Quero ouvir também o Bruno Pinheiro aqui, antes da gente seguir adiante. O programa segue, enfim, a todo vapor aqui. Marinho, eu acho que a gente precisa recolocar as questões nos seus devidos lugares. A defesa dos direitos humanos é a defesa exatamente dos princípios fundamentais da vida humana, da liberdade e da propriedade. Quem defende direitos humanos de verdade não usa camisa nem de Che Guevara, nem do Coronel Ustra. Não pode ter qualquer tipo de benevolência com torturador e assassino. Isso é o básico. A defesa dos direitos humanos de verdade precisa ser recuperada pela sociedade brasileira e passa por fazer com que a banalização do homicídio, a banalização da violência acabe. Nós não podemos ver uma cena como essa de um idoso sendo agredido e achar que isso é normal. É mais uma vez, mais um motorista de Porsche que se acha dono do mundo, que se acha acima dos direitos das outras pessoas, que se acha o valentão que pode tudo. Não pode. É preciso ter respeito à vida humana. É preciso
preciso ter respeito à vida alheia. Uma agressão dessa contra o idoso não é só violência corporal, não é só lesão corporal, é tentativa de homicídio. Uma agressão desse nível pode levar o idoso à morte. E a gente não pode banalizar o homicídio, a gente não pode banalizar a violência e os crimes contra a vida, como temos visto no Brasil. É preciso recuperar os valores que realmente importam, o respeito à vida humana, que é princípio fundamental na nossa Constituição, tem que parar de ser apenas uma letra morta num caderno. É preciso fazer com que isso valha na vida real. Estou certo, Jesse Peixoto, em projetar aqui que, no pior dos cenários, vai encarar uma audiência de custódia, liberado, responde mais ou menos uns 10 anos em liberdade e, se muito, vai ser acusado de uma agressão e não uma tentativa de homicídio, que flagrantemente, claramente, foi o que aconteceu. Não, tá corretíssimo. A realidade é que vai ser baixo risco para a sociedade, né? Sempre interpretam assim. Se em audiência de custódia tem saído até portador de fuzil com ligação com o tráfico de drogas, imagina um cara que agrediu um idoso na rua e ainda dirige um Porsche. Por que é importante falar que ele dirige um Porsche? Porque isso significa que ele vai ter acesso a bons advogados. Porque isso significa que ele provavelmente vem de uma cadeia de eventos na vida dele que vão fazer com que ele seja, às vezes, um cara que nunca teve passagem e todas essas coisas. Sinceramente, André, eu fico me colocando no lugar das pessoas que estavam ali. Por que eu falo isso? Porque é um país tão injusto que eu fico pensando, como que ninguém pegou alguma coisa e tacou no carro? Porque você sabe o que mais atinge um babaca desse? É o patrimônio, é o carrinho para ele pagar ali de bonzão, de poderoso, quando na verdade ele é um sujeito que é um canalha, é um bandido. Eu sou contra nesse tipo de imagem colocar blur, claro que a gente tem que colocar para prezar aí pela segurança desse rapaz, mas no final das contas a sociedade merece saber quem é esse imbecil, porque é o povo pelo povo, é não contratar, é não falar, é não dirigir uma palavra para isso. O Mano colocou muito bem aqui, isso é tentativa de assassinato. Imagina se fosse alguém realmente agredindo um familiar seu que está assistindo. Isso é impensável. E a razão, ele pediu para não acelerar porque estava fazendo barulho. Mas o maluquinho queria aparecer. É um absurdo uma situação dessa. E cada vez mais frequente no Brasil. Nós vimos a moça lá no Uber que agrediu o Uber porque não queria parar onde ela queria. A madame achou que era motorista particular. Nós vemos casos como esse do Uber chutando a senhorinha lá dentro do prédio. Cada dia mais banalizada. E isso é um fruto da impunidade. Porque se no Brasil até assassino sai com menos de 6 anos, imagina quem comete esse tipo de crime. É um absurdo. Bruno Pinheiro, jogo rápido. Sua visão aí desse caso. Não, de fato, e o que a Jess comentou, se alguém que estava ali assistindo, filmando, reagisse contra esse motorista, essa pessoa sim seria culpada. Essa pessoa seria condenada. Agora o motorista, claro, nos próximos dias ele já fará um acordo, será liberado e a gente vê que não tem rumo algum. Muito bem colocado. Pessoal, a gente está de volta também para quem está nos ouvindo, sintonizados aí de Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, para você que está no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, nos ouvindo. E realmente esse teatro do absurdo do Brasil, essa onda de violência que vai atingindo um nível assim, desumano, segue aqui nos envergonhando, mas a gente fazendo o papel aqui, trazendo com precisão para todos vocês, para realmente termos a dimensão de tudo que está pegando. Dessa vez, pessoal, eu vou trazer agora um caso aqui que demonstra claramente como a vagabundagem brasileira vai sempre se superando no grau de criatividade. Porque dessa vez, meus amigos e minhas amigas, um homem, fingindo ser um cadeirante, se levantou de uma cadeira de rodas, milagrosamente, invadiu uma guarita e furtou um condomínio. Pra vocês terem uma noção, isso aconteceu em Arniqueira, no Distrito Federal. Roubou quase R$2.000. É por aí, David? Exatamente, Marinho. E o que chama a atenção é que ele se passou por cadeirante, depois ele cometeu, então, esse assalto, né? Porque houve ameaça, fugiu com os R$2.000 e logo na sequência ele senta na cadeira de volta e vai embora. Ou seja, realmente os bandidos usando as artimanhas, né? Uma artimanha até antiga, da criminalidade. Por isso que a gente precisa ficar atento, né? E às vezes a gente se solidariza com pessoas que realmente, de fato, são deficientes, mas pode se tratar de um crime. Exatamente. Eu acho que fundamentalmente tem isso, né? A perversão do sujeito de se apropriar do estado de debilidade, de deficiência. Quantos que a gente mencionou outro dia de PCDs no Brasil? Quase 20 milhões de brasileiros nessa situação e o sujeito se passando por isso para tentar, enfim, criar essa bizarrice aqui.
Mano Ferreira, quero te ouvir também, porque... Outro dia a gente falou do pessoal se fantasiando de carteiro para aplicar golpe de reconhecimento facial. A criatividade dos criminosos brasileiros... se dedicasse a mesma criatividade para dar duro e trabalhar e conquistar o seu dinheiro de maneira lícita, né? Pois é. Se fizessem artes cênicas, né? Buscassem aplicar esse talento do engano para a arte, não para a violência, como a gente vê, o Brasil seria um país muito melhor. Aí, Jess, pelo visto, no Brasil, o crime não só compensa, como faz milagre, pelo visto, né? Mas e isso reforça a nossa desconfiança cotidiana. Eu vou ajudar essa pessoa, mas será que eu vi lá no Morning Show que um rapaz fingiu que era cadeirante? Será que não é esse o caso? Isso reforça a nossa desconfiança, porque a gente tá com medo, a sociedade tá com medo muitas vezes de se ajudar, porque sabe que pode ser vítima. A gente vê gente que finge desmaio e assalta. É cada golpe que é de uma criatividade, que é de uma sacanagem. Devia ser matéria de agravante isso aí. Fingiu que era cadeirante pra assaltar. Puxa, o que é isso? O que nós estamos vivendo? Tem um caso lá em Goiânia, muito famoso, que fingiram que eram tenistas. Aí chegaram, todos trabalharam na roupinha de tênis, o porteiro deixou entrar. Por isso que prédio precisa ter muita segurança. Não pode querer ajudar, não pode querer ter dó da pessoa, querer ir ali dar um auxílio, porque cada dia que passa tá mais complicado. Porque quem quer fazer o bem é quem tá perdendo. Quem tá ajudando é quem realmente tá se dando mal. E aí, um meliante desse, que usa de uma dor de tantos milhões de brasileiros, da boa fé, faz uma coisa dessa. É totalmente absurdo. O milagre no Brasil, André, é o brasileiro ainda suportar sobreviver num país de tanta injustiça e onde a gente tá tão condenado.